João Batista já havia pregado sobre a necessidade de mudança, de constatação de pecado, a necessidade do exercício da fé. Mas, meus irmãos, vocês vão perceber a partir de agora que, para João, o arrependimento não podia ser algo superficial. O arrependimento, meus irmãos, quando nós pensamos dessa forma, e essa é a maneira de nós enxergarmos esse assunto biblicamente falando, o arrependimento não é um conceito abstrato, o arrependimento não é um convencimento intelectual, o arrependimento não é uma mudança como mudança de roupa ou de clube ou da nossa posição social. Mas é um arrependimento verdadeiro, irmãos, que constata o pecado. Um arrependimento em que há o exercício da fé em Deus. É o poder renovador de Deus para a transformação da vida. E uma vida, meus irmãos, que vai produzir frutos. E esses frutos, eles têm que ser compatíveis com o arrependimento. Consequentemente, aqui não pode haver desculpas. É o que João diz nos versos 7 e 8. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Notem aqui o que João Batista está dizendo. Para ele, a descendência de Abraão não podia ser levada em consideração em se tratando de salvação. Igualmente para nós, irmãos, não se deve levar em conta aqui o fato de nós sermos filhos de crentes, de nós nascermos em um lar cristão, de vir à igreja, de estar com o nosso nome arrolado em uma membresia. Isso não te dá a salvação. Cada um vai prestar contas diante de Deus. A responsabilidade é individual. Se você quiser ir para um lugar melhor com Deus, você deve atentar ao chamado de Deus, ao arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, sempre deve estar na nossa lista de considerações. No seu tempo a sós com Deus, faça essa pergunta: Senhor, onde em minha vida que eu preciso me arrepender hoje? Arrependimento não é só do momento em que nós nos convertemos. Não é só naquele dia em que eu ouço a palavra e creio. O arrependimento é todos os dias, meus irmãos. É olharmos para a nossa vida e detectarmos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, nas quais nós teimosamente continuamos a praticar, e então cairmos na real como filho pródigo, e então pedir em humildade e sinceridade diante de Deus: Senhor, eu preciso me arrepender disso. Eu não posso continuar com esta prática. Irmãos, só assim que nós podemos ter uma vida santa e avivada. Só assim que esta igreja pode ser uma igreja santa e avivada. Se nós desejamos isso, eu creio que todos aqui querem essa santidade, querem esse avivamento, querem esse fervor, querem ver a igreja progredir, crescer, almas serem alcançadas, pessoas se despertando para o serviço de Deus. Isso tem que passar pelo arrependimento. Se não for por essa forma,
mediante a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós vamos dar um passo para frente e 3 passos para trás. João pregou a chamada ao arrependimento. E o texto nos diz aqui que muitas pessoas, e algumas de fato, se arrependeram, ao passo que outras não se arrependeram. Mas o arrependimento, meus irmãos, ele é real. O arrependimento real, ele vai levar a uma vida transformada. E uma vida transformada vai produzir frutos que são compatíveis com o arrependimento. Frutos que vêm do íntimo, da ação transformadora do Espírito Santo. E se de fato nós tivemos a experiência da conversão, do arrependimento, a nossa vida vai produzir frutos dignos de arrependimento. Mas observem aqui um outro detalhe muito interessante. É que João, ele também pregava juízo. Versículo 9 diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que João está dizendo aqui? Que o arrependimento, irmãos, é um chamado urgente. Há um julgamento às portas, e todos vão prestar contas ao juiz do universo. Naquele dia não haverá desculpas, não haverá defesa. Todos os que estiverem naquele dia diante do juiz do universo, se não se arrependerem dos seus pecados, se não abandonarem os seus pecados, se não mudarem de direção, se não mudarem o seu pensamento, o seu comportamento, a sua vida, o seu caráter, o seu relacionamento com Deus, se você não crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele dia, descrito em Apocalipse 20, de 11 a 15, essas pessoas receberão a sentença final. Naquele dia, Deus vai bater o martelo. E essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento eterno. Eternidade longe de Deus. Eternidade sem a graça comum de Deus. Sem a oportunidade de desfrutar das bênçãos que Deus ele derrama sobre todos, justos e injustos. Para evitar esse juízo, irmãos, o arrependimento é a saída. Observe que quando a mensagem ela é poderosa, quando a mensagem é transparente, quando a mensagem ela é incisiva e dura, notem que João Batista ele não alivia, ele chama essas pessoas de raça de víboras, suas cobras, pessoas falsas, pessoas venenosas, hipócritas. Ele está chamando essas pessoas dessa maneira. Quando essa mensagem é pregada assim, irmãos, quando o Evangelho ele confronta o pecador, quando ele vai a fundo e diz qual é a verdadeira condição do pecador sem Deus e qual o seu destino, essa mensagem ela move o coração das pessoas. No versículo 10 nós lemos: então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? A mesma pergunta aparece em Atos 2:37, depois do sermão de Pedro. Que havemos, pois, de fazer, irmãos? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e até agora
tem sido confrontado com os seus pecados, tem ouvido muito sobre arrependimento, o que é, e chega um momento do que você deve fazer. E o que eu devo fazer? Você deve estar aí perguntando no banco. Tanto você que é crente, como você que não é crente, o que eu devo fazer? Veja o que foi que João ele disse para as pessoas. Ele ordenou a cada pessoa que se professava arrependida a começar a se desvencilhar dos pecados que mais a assediavam. A partir do versículo 11 você percebe isso. Primeiramente ele vai falar que o amor deveria ser praticado. Verso 11, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Demonstre amor, ame, seja solidário, seja generoso. É interessante que o amor nos identifica como discípulos de Cristo. Fruto do arrependimento, amor. Mas ele também vai falar que é preciso haver a prática da justiça. Verso 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Publicanos, irmãos, era uma raça desprezada, vista como traidores pelos judeus, porque eles cobravam impostos para os romanos, e muitas vezes eles cobravam além do estipulado. Lembram do caso de Zaqueu? Para vocês terem uma ideia, as pessoas que tinham publicanos na família, eles escondiam isso. Eles tinham tanta vergonha que eles escondiam. É como se em uma família houvesse alguém que, uma mulher, alguém prostituta, e as pessoas escondem isso, abafam. Elas tinham uma vergonha muito grande de ter um publicano na família. E aqui nós notamos que os publicanos chegam em arrependimento e perguntam para João: o que é que nós temos que fazer? E João diz: não cobreis nada do que foi estipulado, ou seja, sejam justos no trabalho de vocês, naquilo que vocês fazem. Foi o que Zaqueu fez quando ele se arrependeu e creu. Ele disse que restituiria 4 vezes mais do que ele havia tirado injustamente das pessoas. Mas notem também que um dos frutos do arrependimento é você estar satisfeito com o que tem. Verso 14. E também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Meus irmãos, quem realmente se arrepende, abandona a desonestidade, abandona a injustiça, abandona a mentira, abandona a ganância, quebra o orgulho e começa a viver retamente na presença de Deus. Quem verdadeiramente se arrepende tem uma mudança de conduta, de caráter, de pensamento, de palavras, de atitudes, de comportamento. Não pode, meus irmãos, haver uma conversão verdadeira se não passar pelo arrependimento a ponto de levar alguém a produzir frutos dignos de arrependimento. Não há compatibilidade entre uma vida de pecado e um coração amargurado, um coração distante de Deus, em pedra, e um coração que quer fazer a vontade de Deus. Não há como você servir a 2 senhores. O Senhor Jesus nos diz isso. O coração da chamada ao arrependimento está aqui. A convicção, o abandono do pecado, a mudança de vida. Isso, meus irmãos, é salvação.
Se um dia você disse que creu em Jesus, mas a sua vida não abandonou o pecado, você continua tendo a mesma atitude que antes, e você não teve convicção de que você é um pecador, então a Bíblia diz que você ainda está perdido. Você pode ter sido um simpatizante do Evangelho, pode ter gostado da mensagem, você pode ter amado o ambiente, você pode gostar de frequentar uma igreja, de estar aqui, mas se isso não aconteceu, se essa mudança não aconteceu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você ainda está perdido. Está perdido dentro da igreja. Não há salvação sem que antes haja arrependimento e fé. Ao ouvir o chamado ao arrependimento, não seja como o filho da parábola que Jesus contou lá em Mateus 21, 28 a 30. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. Diante disso, de que lado você está? Dos que ouvem, mas não mudam? Ou dos que ouvem e mudam? Você não pode estar em cima do muro. O Evangelho nos chama a uma resposta. Qual a sua resposta? Muitas pessoas passam pela vida lamentando o que elas veem no espelho retrovisor. As pessoas se prendem ao passado e ficam pensando no passado. Mas o arrependimento genuíno, ele elimina esse remorso persistente. Quando a chamada ao arrependimento é respondida positivamente, o coração ele experimenta a purificação, a mudança. Esse coração, pela graça de Deus, ele deixa de estar preso ao passado, a um tipo de autopunição que deixa a pessoa paralisada, e passa agora a seguir adiante, seguir em um novo caminho, com novas ideias, com novos pensamentos, com novo comportamento, com novas atitudes, com novas convicções. Quem passa pelo verdadeiro arrependimento, ele segue em frente e experimenta a verdadeira liberdade do que ficou para trás. O arrependimento, irmãos, é algo muito sério, algo do qual nós devemos refletir. O arrependimento envolve a nossa salvação, mas também envolve nossa mudança de vida. Você pode ser até um salvo, mas precisa do arrependimento diariamente. Qual é a sua decisão? Sei que tem Cristo, mas que ainda tem aqueles pecados dos quais você precisa abandonar. Você vai se arrepender ou vai continuar na prática desses pecados? Sei que não tem Cristo. Cristo está te chamando ao arrependimento nessa noite. Creia, tenha fé, confessa Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Experimenta
a verdadeira salvação, a verdadeira mudança. Experimenta a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Viva de maneira plena. Viva de maneira feliz. Viva em comunhão com Deus. Livre da culpa, do peso do pecado. Arrependa-se. Volte-se para Deus.